tivemos problema de comunicação aí com o WhatsApp, né, naquela noite, depois foi feriado, mas graças a Deus eu encorajo aí a cada um a gente ir até o fim com essas informações básicas que a Escritura nos traz, né, do que é ser um crente, do que é ser um cristão. E eu queria fazer uma oração aqui para a gente dar início a mais esse encontro nosso, pedindo a Deus que possa nos iluminar, possa trabalhar o nosso coração e quebrantar o nosso espírito. Vamos orar? Senhor Deus, nós bendizemos a Ti, Pai, uma noite chuvosa, dando graças ao Senhor pela bênção dessa chuva, Deus. Nós carecemos da chuva, Pai, até para comer, porque assim o Senhor criou os céus e terra e tudo que neles contém. E é uma promessa, Deus, que enquanto houver as estações, o Senhor manterá a sementeira, o Senhor dará o alimento. E o Senhor se lembrará de uma promessa bendita que fez ao teu povo, à tua igreja, aqueles que o Senhor amou, e nos sustentaria, Deus. E aqui está muitos do teu povo reunidos, crendo que essa promessa permanece, essa promessa se mantém de pé. Então nós invocamos, Pai, o teu nome por meio do teu Cristo, que é Deus encarnado, aquele que nos dá acesso a isso com garantia, o único caminho vivo, o único caminho que pode nos levar até o Senhor. Tem misericórdia, Deus, de cada lar aqui representado, abençoa-nos e que nós possamos ser edificados, Pai, em mais esse bocado que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus que nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Queridos, vamos continuar então. Hoje é o conteúdo 7, né, daquele cronograma que a gente tem. Nós vamos falar sobre o mediador. Até aqui, nós vimos aí esses 6 pontos, né? O que é cosmovisão, o que é a visão de mundo, né, que todos os seres humanos têm, como que o mundo faz sentido para cada um, como que cada um consegue explicar as coisas que acontecem, né, ao seu redor. Isso é cosmovisão. Nós vimos também confessionalidade, que é exatamente como eu interpreto aquilo que contém nas Escrituras. Nós comentamos que é muito grave isso. A Igreja Romana, por exemplo, acusa os evangélicos, os protestantes, de defenderem que cada um tem o direito de interpretar a Bíblia como quer. Mas isso é falso. A Reforma Protestante, né, da onde os evangélicos surgiram, a Reforma Protestante defende que a Escritura demanda livre acesso e não livre interpretação. Isso é um espantalho que foi criado. Porque a teologia ela é comunitária, ela tem uma história. Ela vem sendo trabalhada por Deus na comunidade dos santos, né, durante os séculos, e ela progride baseado naquilo que o Espírito Santo vai entregando à igreja como a luz que ilumina as palavras dele mesmo. Então, se aparece um, entre aspas, né, abençoado hoje, diz que descobriu algo que ninguém descobriu há 2000 anos, né, que a Escritura foi registrada, sai correndo porque é cilada, Bino. O negócio é fria. Tanto que a Reforma Protestante, o que ela fez? Ela retornou aos pais da igreja. Ela voltou lá atrás. Ela voltou em Santo Agostinho, ela voltou em Tertuliano, ela voltou em Crisóstomo, ela voltou nesses homens que trabalharam um pouco após os apóstolos e firmaram ali os alicerces, as bases da fé. E nisso nós estamos caminhando, né, no que é a Bíblia, a história da confecção da Bíblia, o que é Novo e Antigo Testamento, os livros que compõem, as línguas que foram escritas. Nós vemos a forma de relacionamento de Deus conosco, que é a sua lei. Nós temos um pacto com Deus baseado na lei dele, aquilo que ele nos criou para sermos, o propósito que ele deu a nós. Nós estudamos um pouco sobre esse Deus, quem é esse Deus,
quais são as suas obras, os seus atributos, aquilo que ele requer de nós como criador. Como criador, ele tem direito sobre as suas criaturas. E isso, na nossa pós-modernidade, no nosso tempo, é uma afronta ao ser humano dizer que existe alguém superior a nós e que tem direito sobre nós. Porque assim, a nossa cultura, a nossa TV, o nosso cinema, as nossas músicas colocaram isso na nossa cabeça. E nós somos como Deus. Deus, humanidade. Ninguém aceita que haja alguém acima da humanidade. A humanidade é que resolve os seus problemas. E a Escritura diz que não é assim. Nós temos um Deus que nos criou imagem e semelhança dele, e é ele quem define o propósito para o qual nós fomos criados. Nós vimos que esse Deus, ele é um Deus vivo e verdadeiro. Nesse único Deus vivo e verdadeiro, em natureza, em essência, em substância, subsistem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e isso é um mistério grandiosíssimo. Nós até trouxemos alguns exemplos, né, da nossa realidade, daquilo que a gente consegue compreender, para tentar dar pelo menos uma luz muito pequena sobre o que é a Trindade, mas nós estamos a quilômetros de compreender a grandiosidade desse ser. Nós também vimos o que esse ser fez, a criação, os seus decretos, como ele mantém a história, a existência, né, por meio da providência sua. Nós vimos que esse ser que sustenta todas as coisas, ele nos deu um descanso, um dia em 7, para que nós pudéssemos parar para manter um relacionamento mais próximo com ele. Nós vimos o que é pecado, o que é a transgressão dessa lei de Deus. João, na sua primeira carta, ele é muito assertivo quando ele fala assim: pecado é a transgressão da lei. Acabou. Se nós formos para hoje, né, a nossa visão aí materialista, marxista, alguns teólogos vão defender que pecado é a pobreza, pecado é a opressão, pecado é a falta de hospital, é a falta de escola, é a falta de segurança. Mas a Bíblia não fala nada disso. Isso é coisa da mente de pensadores modernos. A Escritura nos diz é uma forma muito objetiva. Nós temos uma relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo que é baseado na lei, aquilo que ele criou para que nós vivêssemos, e nós quebramos esse pacto. Ponto final. Pecado é a transgressão da lei. Nós estudamos também um pouco sobre a aliança que Deus fez com essas criaturas que somos nós, uma aliança eterna, uma aliança que ele vai sustentar como o próprio testador. Nós vimos aqui, né, que um testamento, ele precisa de um testador, e o próprio Deus se coloca nessa situação de testador. E hoje nós vamos entrar o nosso 7º encontro, né, o 7º conteúdo, porque, se eu não me engano, a Trindade nós tivemos mais de uma aula, alguma coisa assim. Mas esse 7º conteúdo, vamos dizer assim, né, nós vamos ver como resolver esse problema, então. Então eu entendi que existe um Criador, que nós somos objetos criados. Esse Criador definiu para nós um propósito, prerrogativas, e nós violamos essa lei, nós quebramos esse pacto, nós quebramos os seus mandamentos. Como que resolve isso? E talvez essa seja uma das aulas mais graves que a gente vai ter, de igualdade com a própria Trindade, porque é um encontro que mexe muito com o nosso ego. E a gente é cheio de imaginação, né? Vamos falar que quando a gente vai construir uma casa, a gente vai atrás de quem sabe mais do que a gente. A gente vai procurar um engenheiro, um arquiteto. Quando a gente está com uma doença, né, precisando aí de um atendimento, com dor, a gente vai atrás de quem sabe mais do que nós, apesar do Google, né? Mas ainda a gente vai atrás do médico para ver, porque ele compreende todo um arcabouço de conhecimento ali dos que já passaram pela medicina, das tecnologias envolvidas. Ele tem muito mais conhecimento do que nós. Apesar de muitos aqui poderem ter um certo conhecimento de uma doença e tudo, mas a gente vai no médico porque ele detém um conhecimento mais amplo. Quando eu estou com um problema na justiça, quando eu quero, de alguma forma, apelar à lei, né, que está estabelecida no nosso país, eu vou atrás de um advogado.
O advogado, ele detém uma visão muito mais ampla, muito maior do que a minha. Eu, Ricardo, sou um conhecedor leigo das leis. Li por alto alguma coisa aqui, uma coisa ali, mas se eu precisar realmente de enfrentar um embate diante de um tribunal, eu vou atrás de quem sabe, eu vou atrás de um advogado. Mas quando o assunto é Deus, o ser humano se atreve a falar de Deus sem conhecimento nenhum. Daquilo que ele acha que ele sabe, daquilo que ele sente, daquilo que a mente dele maquina, uma mente caída, uma mente pecadora, uma mente depravada. E nós vamos vendo aí que as coisas estão caminhando e cada um criando um Deus, criando um ídolo. E assim a Bíblia nos mostra que o ser humano ele é depravado. Ele fala de Deus aquilo que Deus não disse de si. Ele fala das obras que Deus não fez. Ele promete coisas que Deus não prometeu. E assim a humanidade vai caminhando passos largos para o inferno. Deixa eu prosseguir nesse slide aqui. Quem abre o áudio aí e lê para nós? Por favor, gente, não faz orão. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Obrigado, Marco. 6, 2, 3. Obrigado. Queridos, para resolver esse problema, essa violação de um pacto, né, daquilo que nós tínhamos que fazer e não fizemos, nós quebramos um pacto com um ser que é infinito. Ninguém aqui tem dificuldade para compreender isso. Deus ele é infinito. Nós não temos condição de contê-lo na nossa percepção caída. E o que eu, Ricardo, um mero pecador, posso fazer para corrigir esse erro? O que cada um aqui que está nessa sala aqui pode fazer para corrigir esse erro? Não pode fazer nada. E como eu disse no slide anterior, né, a gente vai bolando, a gente vai maquinando as coisas. A gente não. Talvez, né, Deus quer que eu dê um monte de cesta básica. Talvez Deus quer que eu vá lá no hospital visitar os doentes. Talvez Deus quer que eu ajude a velhinha a atravessar a rua. Talvez Deus quer que eu obedeça o meu pai e minha mãe. A gente vai reduzindo Deus a meros rituais humanos. Aquilo que Jesus fala, né, servo inútil. Você só fez aquilo que você tinha obrigação de fazer. Mais nada. E a gente traz esse Deus glorioso, esse Deus majestoso para baixo, a gente arrasta ele para o nosso pecado e cria na nossa mente um simulacro como se Deus estivesse satisfeito conosco. A ponto da gente achar que a gente está fazendo até um favor para Deus. Deu né, obedecê-lo, deu, entre aspas, né, obedecê-lo, achando que eu estou atendendo. Só que esse Deus, ele exige do homem aquilo que nem dos anjos ele exige, hein? Olha só. Ele exige a perfeição do próprio Deus. Deus ele vira no livro de Jó e fala assim: aos meus santos anjos eu atribuo loucura. Quanto mais a criaturas que moram em casa de barro ou em casa de lodo, que somos nós. A gente enlouqueceu ao ponto de colocar Deus do nosso lado e achar que ele é um conosco. Nós perdemos a visão, queridos. Nós perdemos a visão que nós temos um Criador. Eu não tenho como colocar isso em outras palavras. Nós estamos embebidos de teorias, de pensamentos, de que nós somos um acidente da natureza e que nós evoluímos de uma mistura primordial ali de materiais químicos e dali surgiu a vida e bilhões de anos decorreram e essa evolução, esse caos primordial gerou vida. A gente diz que crê em Deus, mas a gente está tão envolvido com essa cosmovisão da Terra, Tiago chama de demoníaca e animal, e a gente fala uma coisa, mas abraça outra no nosso coração. E a gente perdeu a visão
de que nós somos feitura de Deus. Deus tem o direito sobre nós. E durante todo o Antigo Testamento, Deus vem prometendo que ele mesmo teria que descer. Esse texto de Zacarias que a gente acabou de ler, ele fala que um renovo viria, que esse renovo edificaria um templo do Senhor. E aí nós compreendemos, quando a gente vai em Atos dos Apóstolos, por exemplo, que Lucas escreve que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. E Paulo complementa essa informação de Lucas, quando Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos o tabernáculo de carne de Deus. E Deus contou uma história durante séculos para chegar ao momento em que ele diria assim: olha, vocês é que são minha habitação. Vocês é que são o templo do Senhor. Aquele que creu em Jesus Cristo, que é o próprio Deus, se tornou morada do Espírito Santo. Essa promessa de Zacarias é justamente isso. E a gente vê num segundo momento nesse texto de Zacarias que ele diz assim, de um conselho de paz. Esse termo ele é tão lindo, que é um termo de como se fosse um encontro da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles chamam isso de conselho da paz, os reformadores, né, o início ali da igreja evangélica. Deus Pai olha, fala assim: eu escolherei, eu vou eleger pessoas para glorificar o meu nome dessa massa caída da humanidade. Aí o Cristo se coloca nesse conselho de paz e fala assim: eu vou lá e vou cumprir aquilo que eles não cumpriram, meu Pai. E aí vem o Espírito Santo e diz assim: eu vou lá e eu vou os convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque nem isso eles podem fazer. Preciso abrir o coração deles. É o que Jesus fala lá, que o Espírito Santo vem fazer no Evangelho de João. Esse conselho de paz é complementado dizendo que haverá um acordo entre os ofícios de Cristo. Nós vamos ver o que são ofícios, né? O que são as obrigações que ele tem que cumprir. E ele diz que haverá acordo entre esses ofícios. Eu vou mudar de slide aqui para a gente prosseguir. Ofícios do relacionamento divino. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que a todo tempo se fala em profeta, em sacerdote, em rei. A estrutura de vida do povo de Israel, aquela nação que Deus ministrou uma aula para a gente, né, do que é ser humano e o que esse ser humano é, depravado como aquele povo era, e todos nós somos iguais a eles. Ele mostra esse relacionamento. Profeta. Quem me diz aí, quem arrisca dizer aí, o que é um profeta? Poucas palavras. Abre o microfone e fala. Vamos lá, gente, sem medo. Esse ofício, profeta, esse trabalho do profeta, o que é um profeta? Ele fala em nome de Deus? Exatamente, Flávia. É exatamente isso. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para os homens. É exatamente isso. Existiu um momento em que Deus se manifestava a estes homens, a estes profetas, por meio de sonhos, de visões, de êxtases, de arrebatamentos. E aí veio o autor aos Hebreus, no capítulo 1, e ele fala assim: havido Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala por meio de Cristo. Cristo é o profeta. Aqueles homens que eram imperfeitos, que tiveram medo, que fugiram. A gente vê Isaías fugindo, a gente vê Elias fugindo de Jezabel. Eram homens, pecadores de carne e osso. Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões nossas. Então eram profetas imperfeitos, mas eles apontavam para o profeta, como Moisés diz. Virá o profeta. A ele vocês vão dar ouvido, que é o próprio Deus. O próprio Deus desceu nessa terra. Então acabou. Aquilo que ele deixou para nós na Escritura é a sua revelação. Meus queridos, olha como é grave isso.
Quando um de nós hoje fala com fidelidade de Deus para alguma pessoa, quando você abre a Bíblia, quando você lembra de um texto e fala com aquela pessoa, olha, porque a Escritura diz assim, e lê a Escritura para ela, você é um profeta. Porque você está repetindo as palavras do próprio Deus. Nós vimos aqui na aula sobre Escritura. É o próprio Deus que deixou isso aqui, esse testemunho contra a humanidade. E a gente lê, assim diz o Senhor, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E se você falou com fidelidade, você é um profeta. Não é um profeta como os antigos, que tinham essa autoridade de êxtases, de sonhos, de visões. Mas é um profeta que abre a Escritura e tem toda a revelação completa na sua frente. Isso é maravilhoso demais. E Cristo cumpriu cabalmente, sendo o próprio Deus, é o dono da própria palavra. Quando ele desceu nessa terra, os evangelistas registraram, os apóstolos registraram. Ele é o próprio. Não tinha mais mediação por profeta. O profeta com P maiúsculo estava na terra como foi prometido. Isso é grandioso demais, querido. Nós temos também a figura do sacerdote. Quem que diz aí? O que é o sacerdote? É aquele que recebeu, né, foi comissionado para poder ministrar os sacramentos a favor da igreja? Sim, pode ser melhorado um pouco. Assim como o profeta traz a mensagem de Deus ao povo, o sacerdote faz o contrário. Ele leva a mensagem do povo para Deus. É a via contrária. Então ele ministra os sacramentos, os rituais, ele é o mediador. Assim como houve diversos sacerdotes e sumos sacerdotes no Antigo Testamento, Arão foi o primeiro, irmão de Moisés. Deus chega a um ponto que ele fala com Moisés assim, no capítulo 4 de Êxodo: eu falarei pela sua boca a Arão. Arão vai ser a sua boca para o povo, e eu serei na sua boca como Deus, você será como Deus diante de Arão. Então o sacerdote é esse. Não há como um ser humano pecador caído se achegar diante de Deus sem um profeta e sem um sacerdote. Isaías ele é muito claro, ele fala assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então o sacerdote faz o quê? Ele oferece sacrifícios, ele ora em favor daquele povo, ele intercede por aquele povo, e ele torna Deus propício àquele povo. E o verdadeiro sacerdote veio, que é o próprio Deus. O autor aos Hebreus fala isso. O livro, a carta aos Hebreus, ela é toda falando sobre o sacerdócio de Cristo. Quem tiver aí a curiosidade santa após essa aula, leia o autor aos Hebreus, fala do sumo sacerdócio de Cristo. Chega ao ponto, acho que nós vamos ler esse texto aqui, dele falar assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Porque Jesus Cristo, ele encarnou, ele foi tentado, ele foi provado, tentado em todas as coisas, igual a gente. Por isso que ele pode chegar diante do Pai e falar assim: ô Pai, Flávia está orando, a Mirka está orando, e eu sei pelo que eles estão passando. E eles estão usando a mediação correta, que é o meu nome. E Jesus Cristo ele tem o direito de apresentar isso diante do Pai. Porque ele é o Deus que se ofereceu como sacrifício. Ele é o sumo sacerdote que nós temos diante do Pai. E por último, e não menos importante, o terceiro ofício, que é o de rei. O que o rei fazia no Antigo Testamento? Quem abre o áudio aí e fala. O rei é autoridade absoluta, né? Sim. É aquele que mandava em tudo. Exatamente isso. Tinha sua vassalagem. O rei é aquele que protege, é aquele que guerreia, é aquele que conquista, está no comando, tem autoridade, tem a soberania, como a Mirka falou aí. Esse é o rei. Tivemos diversos reis durante o povo de Israel. Todos eles também pecadores, fracos. Para mim, os dois personagens que eu mais amo na Escritura, tirando, obviamente, Deus, né? Eu tiro ele disso aqui porque ele não é criatura, é Moisés e o rei Davi.
O rei Davi é aquele que o próprio Deus diz dele, né? O homem segundo o coração de Deus. O rei Davi não tinha mais ou menos com ele, não. Era sim, sim, não, não. O cara era cabra macho. Quando ele tinha uma missão, ele ia atrás, ele defendia, ele errava, ele adulterou, ele matou, ele se quebrantava, ele pedia perdão. Reis imperfeitos, apontando para o glorioso rei, o filho de Davi, como o Novo Testamento registra que Jesus é. Ele é a lâmpada do trono de Davi que Deus prometeu. O próprio Jesus que veio da linhagem de Judá, da linhagem de Davi. Jesus hoje, meus queridos, prestem atenção. Presta atenção. Nós estamos vivendo momentos aí, né? Políticos, sociais, culturais terríveis. A gente tem visto motins acontecendo na Europa, França, Alemanha. Esse negócio da pandemia exaltou os ânimos aí, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, em percepções de ideologia, nem nada, mas a gente vê que a sociedade moderna, ela tá ruindo, como aconteceu com diversos impérios na história. Isso é fato. Não precisa de ficar elocubrando demais. O Deus democracia, tanto se fala hoje, ele tá ruindo. A pressão tá demais, é uma panela que tá para estourar. Só que aqui eu falo aos crentes, eu acho que todos que estão aqui são crentes nessa sala. Nós temos uma monarquia absolutista sobre nós. Nós temos um rei que governa hoje e não tem nada fora do controle, não. E nós, sendo vassalos, que foi o termo que a Mirka usou aí, um termo corretíssimo, nós somos súditos, vassalos desse rei, nós temos anunciado a mensagem. Olha, o rei, ele está irado, como o Salmo 2 diz, e esse rei vai voltar. Arrependam-se, mudem a sua conduta, quebrantem o seu coração em favor desse rei, porque esse rei prometeu que ele volta para cobrar. Nós temos uma parábola e diversas parábolas falando sobre um rei que viaja, que ele manda seus súditos, ele manda seus empregados, e que aqueles moradores da terra daquele rei matavam alguns, batiam em outros, ao ponto de matar o próprio filho daquele governante. Aí Jesus Cristo nessa parábola vira e fala assim: o que vai acontecer com esses homens que mataram o filho do rei quando o rei voltar? Não é coisa bonita não, queridos. Se a gente ficar dando ouvido ao que novela de Rede Globo, ao que revista na banca de jornal está dizendo de Jesus, que Jesus é aquilo outro, nós não vamos conhecer o Jesus da Escritura. E o Jesus da Escritura, ele falou: quando eu voltar, não vai ser como um manso cordeiro, não. Vai ser como um rei que vindica o trono e a majestade dele. Apocalipse chega a dizer que Jesus Cristo tem uma tatuagem na coxa, escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que aquele que não se curvar na volta dele, ele vai quebrar os joelhos para que ele se curve. Essa é a imagem. Jesus Cristo, ele vai de um extremo ao outro. Na primeira vinda ele veio como um manso e humilde, o servo sofredor, chamando ao arrependimento, convocando aos eleitos de Deus. E a gente não sabe quem são esses eleitos, só o Espírito Santo é que convence. Nossa obrigação é de pregar o Evangelho, mas haverá um dia, o soar da trombeta, a voz do comando do arcanjo Miguel, em que haverá a grande ceifa. Os anjos vão vir. O Senhor aparecerá nos céus em glória. Esse rei aí, ó. E ali, queridos, não tem onde se apelar, não. Não tem STF, não. Não tem ONU, não. Não tem ONG. Não tem alguma sociedade que você possa recorrer, Tribunal de Haia. Não. Nós estamos diante do originador da vida. Aquele que conhece o seu coração. E nesse dia tudo vai ser colocado às claras. Esse é o papel do rei. Um reinado que acontece agora e que nós somos chamados a anunciar e a chamar pecadores ao arrependimento. Queridos, até aqui alguma dúvida? Vamos prosseguir? Dê um feedback aí. Vamos sim. Vamos embora. Esse Jesus que é Deus homem, nós vimos isso aqui, né, na aula da Trindade,
a segunda pessoa que deixa sua glória, encarna na forma de homem, com todas as suas fraquezas, as suas debilidades, a sua fragilidade, mas sem pecado. Gente, eu não consigo imaginar o que é isso. Que é Deus caminhando entre nós. Ele é conhecido na Escritura por esses termos que a gente veio agora uma lista. Ele é o cabeça. Paulo fala, Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Ele é o salvador da igreja. Ele é o herdeiro do Pai. E nele, apenas nele, nós podemos ser co-herdeiros, como Paulo fala em Romanos 8. Co-herdeiros com Cristo pela fé. Por isso que existe a doutrina da adoção. Leia o capítulo 8 de Romanos. Você vai ver que todos são filhos da ira, como Efésios capítulo 2 fala. Mas em Cristo, pela fé no Cordeiro de Deus, Deus nos adota. Porque o único Filho de Deus é Jesus Cristo. Ele é o unigênito. Unigênito do Pai, como João diz. Ele é o herdeiro. Nós somos co-herdeiros. Ele é o juiz, esse juiz que voltará em glória como soberano assentado no seu trono e julgará as nações. Ele é o remidor. Durante toda a Escritura, especialmente no Antigo Testamento, a gente sempre vê um papel de um resgatador, aquele que redime. Isso é muito claro, mais uma leitura aí. Eu já recomendei para vocês lerem a Carta aos Hebreus. Quem não estiver anotando aí, pode anotar. Ó. Carta aos Hebreus, Romanos 8, e agora o livro de Ruth. O livro de Ruth são 4 capítulos, curtinho. E lá a gente vê mulheres os maridos, os parentes morreram. Naquela sociedade, naquela cultura, naquela época, elas estavam plenamente abandonadas, desprotegidas. E elas encontram Boaz, que era o remidor, o resgatador. Boaz era um tipo de Cristo ali. E ele faz aquele papel, ele ampara aquelas mulheres, ele traz para junto de si Ruth e a sogra dela. Ele cumpre o papel que cabia a ele. E é isso que Jesus faz conosco. Ele é o nosso marido, ele é o nosso remidor. Ele é o justificador. E eu vou além na Escritura, porque o João fala que ele é justo e justificador daquele que crê. Ele é o que santifica. Em nós mesmos, se nós formos deixados à nossa vontade, nós vamos cair em pecados e nós vamos debandar. Mas é Jesus Cristo que nos sustenta com o braço forte. É Ele que vem com a vara da correção, igual um pai e uma mãe disciplinam uma criança, e às vezes é necessário pegar num cinto, dar um tapa na bunda e marcar as coxas da criança para ela sentir a dor. Deus faz isso conosco. Ele tem que nos santificar. Santificar é nos separar do pecado, nos tirar do pecado, e muitas vezes vai ser dolorido. Jesus fala que importa adentrar o reino faltando um olho do que inteiro adentrar o inferno. Deus muitas vezes vai arrancar de nós coisas, pessoas, ídolos. Ele vai nos santificar, aquele que é filho. Ele é o nosso glorificador. É aquele que nos apresenta diante do Pai imaculados. Você para pensar. Quantos pecados você cometeu hoje? Quantos pensamentos vãos? Quantas palavras torpes? Quanto egoísmo? Quanta avareza? Quanta preguiça? Quanto muxoxo você fez? E aí você percebe, você se arrepende, fala assim, eu não posso ser assim. Aquilo te causa dor. O verdadeiro crente, ele peca, mas o pecado causa dor nele. Ele não celebra o pecado. Ele quer sair do pecado. Ele fala igual Paulo, Senhor, não é possível. O bem que eu quero, eu não faço. E o mal está sempre diante de mim. Mas é Jesus quem nos glorifica diante do Pai. É Jesus que intercede por nós, porque Ele é o sacerdote. É Ele que nos traz o Espírito de Cristo que fala, olha, você está errando, você está pecando, arrependa-se. Ele é o profeta, Ele fala conosco, e é Ele quem nos controla, é Ele quem nos protege, nos defende do pecado, e nos glorifica, porque Ele é o Rei. Vamos prosseguir, queridos. Quem lê para nós aí? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado,
o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e deu glória, para que vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. 1 Pedro 1, 18 a 22. Muito obrigado, Sara. Queridos, quando a escritura nos pede, eu estava no mute aqui, por isso que eu estou repetindo, para sermos irrepreensíveis, muitas vezes a gente tem a ideia errada que a Bíblia nos está mandando ser perfeitos como se nós pudéssemos ser. Ela nos está mandando ser perfeitos, sim. Só que toda a história bíblica nos mostra que nós não temos condição. E a irrepreensibilidade bíblica que a gente vê nesses grandes homens, né, que viveram, Moisés, Davi, os profetas, né, Isaías, Daniel, Ezequiel, é um coração sem dolo. Quem conhece aí dolo nessa palavra, é um coração sem maldade, assim. Quando você errar, você não errou porque você premeditou, porque você maquinou aquela coisa, porque você queria realmente fazer aquilo e prejudicar o seu próximo, pecar contra Deus. É um erro que aconteceu e você, diante de Deus, tem uma consciência limpa, como Pedro fala nessa carta dele, né? De pedir perdão a Deus. Senhor, só é minha testemunha. Eu pequei, mas eu não tive intenção, eu não queria, não tinha dolo, não tinha maldade no meu pecado. E quando Pedro pega aí, né, que foi por coisas não corruptíveis, né, como prata e ouro, não vamos ser falso e cínico aqui, não? Quais são as coisas que mais o homem dá valor nesse mundo? Qual que é aquela coisa que foi o único Deus que saiu da boca do próprio Cristo no Novo Testamento, que o coração do homem está preso? Quem me responde isso? A bens materiais, ao ego. Exatamente, mamon. Jesus chama de mamon, as riquezas. Não é à toa que Pedro ele usa, né? Não é ouro nem prata. Não é por valor material, aquilo que os homens mais dão valor, que vocês foram resgatados. O resgatador aí, né? Remidor. Da maneira vã de viver. Vocês aprenderam até dos seus pais. Quantos aqui, eu, por exemplo, minha família é toda católica lá de Nova Lima. Graças a Deus, ele colocou no meu caminho meu pai e minha mãe, né? Católicos tinham valores que estão sendo destruídos nesse mundo agora, mas que há 30, 40 anos atrás eram valores. Só que eles passaram aquilo como se esses valores pudessem me salvar, mas não salvam. Aí Pedro vira e fala assim: vocês viviam de maneira vã. E era isso mesmo, meu pai e minha mãe, de maneira vã, porque eles criam que as obras é que salvavam, mas não é. Tanto que é um fardo tão grande que foi colocado sobre a humanidade, essa questão das obras salvarem, que nós vemos hoje o que a cultura, o que a sociedade está fazendo com as leis de Deus. Está transtornando tudo. Em nenhuma outra época nós vivemos tanta depravação como agora. Com a divulgação aberta nas redes sociais, na TV, nas novelas, nos filmes, nas músicas. Porque o homem não suporta esse fardo. Aí ele prefere negar. E é o que está acontecendo hoje. E aí Pedro fala, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue. É Deus que derramou sangue na cruz. Como aquele sacrifício. Por isso que é o primeiro texto que eu coloco nessa aula aqui. E é aqui que muitos caem, queridos. Cuidado com o que vocês vão ouvir aqui. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Não adianta você querer argumentar, não adianta o filósofo, o sociólogo, o antropólogo, o cientista da religião, não adianta.
fiz 4 anos de seminário, fiz 3 anos aí de aspirantado na igreja, conheci doutrina, estudei história da igreja, estudei psicologia geral, estudei antropologia geral, sociologia, estudei isso tudo no seminário. Isso não vale nada se não for para direcionar aqueles que me ouvem ao sangue de Jesus. Eu tento ao máximo cercar aqui as doutrinas, as ideologias que hoje vêm tentar transtornar o evangelho, conhecendo um pouco dessas doutrinas, e sempre redirecionar a cruz. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É uma aliança de vida que Deus fez conosco. Imagem e semelhança dele. A ponto de muitos nesse momento dizerem assim, mas esse Deus aí é retrógrado. Esse Deus é um Deus muito primitivo, meu Deus é mais avançado. Realmente, é o seu Deus. Aquele que você criou no coração. Porque Yahvé, ou Yehová em hebraico, é o Deus que exige derramamento de sangue. Ele é o Criador. E se não for o de Cristo derramado, o próprio Deus vai ser o seu. E assim como esse cordeiro imaculado e incontaminado, esse cordeiro que todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para ele, esse que foi imolado antes da fundação do mundo, olha que é isso, gente. O poder do sacrifício de Cristo. Mas manifestado agora, né, na época de Pedro, ele está escrevendo isso aí, né, por amor nosso. Por ele, por Cristo, nós podemos crer em Deus, ao mediador, é a aula de hoje. Ele ressuscitou dentre os mortos. O próprio Pai lhe deu toda a glória, confirmando aquilo que ele já era, para que a nossa fé e a nossa esperança estivessem em Deus. E aí a nossa alma pode ser purificada da irrepreensibilidade que eu disse aqui. Naquele momento, por causa do nosso pecado ainda que insiste em nós, e a gente erra, a gente peca, e a gente pode olhar nos olhos de Jesus Cristo em oração e falar, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que não houve dolo, me perdoa. E Jesus toma para si aquele pecado. E a gente pode caminhar em paz. Esse espírito de obediência à verdade. O amor uns para com os outros, o amor fraternal. Não tem fofoca, não tem mexerico, não tem conversa fiada. Não tem falar mal da roupa da irmã, falar mal do jeito do irmão falar. É sem hipocrisia, queridos. Isso é igreja. Se eu não me engano, é a próxima aula. Viver em igreja. Não, a próxima aula é benefícios e resultados da salvação. A outra aula é viver em igreja. E isso é o corpo de Jesus que ele espera aqui nessa terra. E o que está fora disso é falso. É sinagoga de Satanás. É não fingido, como Pedro diz aí na penúltima linha. Ó. E aí ele nos ordena. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. O que é amor, queridos? Não é esse amor que a gente vê aí hoje nos filmes, não. Que concorda com tudo, que passa a mão na cabeça dos pecados. Não é isso. Amor, como Jesus Cristo diz no Evangelho, é o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, que são os 4 primeiros mandamentos de Moisés. Não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembrar-se-á do dia do descanso, o santo descanso de Deus, reconhecendo que você depende dele, que você confia que você pode parar no domingo. Você não precisa de estudar para a prova de segunda, porque você já tinha que ter estudado era antes. Você não precisa de trabalhar, tentar ganhar dinheiro, porque você não vai achar esse aqui é o furado. Isso é o que Jesus diz, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, que é os outros 6 mandamentos, que é honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não adulterar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, o bem do seu próximo, o animal do seu próximo, o que for do seu próximo. Aí Jesus fala, porque isso, amar a Deus e ao seu próximo, nisso se resume a lei e os profetas. Foi aquilo que o Antigo Testamento todo defendeu. Aí a gente não, amar ao próximo é eu passar a mão na cabeça de todo mundo, tá de risinho, tapinha nas costas com todo mundo, concordando com tudo, concordando com pecados crassos que a Escritura condena, e a gente chama isso de amor. E é isso que a gente tem tentado aí, desde que o mundo é mundo, defender por meio da verdade de Deus.
Vamos prosseguir, queridos? Quem lê para mim esse texto de Romanos? Porque os que Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do teu Filho, a fim de que se seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Obrigado, Ana. Queridos, vocês estão vendo que é um processo, é uma corrente cujos elos são intocáveis. Jesus Cristo vira e fala assim: aqueles que dantes conheceu, aí a gente vê que João diz assim, antes da fundação do mundo, Deus já determinou aqueles que ele amaria, os vasos de misericórdia. Esses que ele conheceu, e olha que interessante, o que é conhecer aqui? É meramente, por exemplo, eu encontrar com alguém na rua aí, né? Imagina, a Ana leu aqui agora. Eu encontro com a Ana lá no centro de BH, ela tá com um amigo dela. Um amigo lá, o Fabiano. Imagina que a Ana tem um amigo chamado Fabiano. A gente tromba ali no centro da cidade. Ô, Ana, beleza, Ricardo, tá, esse aqui é meu amigo Fabiano. Ô, Fabiano, tranquilo? Cumprimento ele e tal. Ah, nós estamos ali numa reunião, tá, também tô indo ali e tal. É um prazer te conhecer, viu? Tá, até mais. Aí daqui uma semana eu comento com a amiga aqui, encontrei com a Ana no centro, ela tava com um amigo dela lá, conheci o amigo dela e tal. Ah, beleza. Esse conhecer aí não é isso não, queridos. Quando Jesus Cristo vira no Evangelho e diz assim: muitos virão em meu nome naquele grandioso dia da minha volta e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, nós expelimos demônios. Jesus vira e fala assim: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Jesus Cristo está falando que nunca viu esses homens? Não, ele conhece aí. O conhecer aqui é o conhecer que a Escritura coloca lá, por exemplo, quando Abraão toma Rebeca, entrega para Isaac. E aí a Escritura diz assim: Isaac foi para sua tenda e conheceu Rebeca. Você acha que Isaac entrou na tenda ali para Rebeca sair grávida de Jacó e Esaú, só cumprimentou ela e foi embora? Ah, conheci Rebeca. Não, o conhecer é intimidade. É o relacionamento que Cristo tem com a igreja. É mais profundo do que o relacionamento de um marido e de uma mulher. Tanto que Paulo fala disso lá em Efésios capítulo 5. Do mistério do marido se tornar uma carne com a sua esposa. Mas ele fala assim, não é esse o mistério que eu estou falando aqui não. É o mistério de Cristo e da igreja, que é mais profundo do que isso ainda. Essa palavra conhecer significa isso. Por isso, os conhecendo, os amando, ele os predestinou. E os predestinou para quê? Para andar conforme a vontade deles mesmos aí nesse mundo, fazendo o que quiser. Eu sou predestinado. A reforma protestante ela é uma benção, porque ela revela os capeta dentro da igreja. Porque tem gente, por exemplo, que bate no peito: eu sou predestinado, eu posso fazer o que eu quiser. O cara tá na bebedeira, tá na glutonaria, tá na prostituição. Não, é porque eu sou predestinado. Falo, meu amigo, você é predestinado ao inferno. Porque Romanos 8, que a gente acabou de ler aqui agora, o que ele fala que a gente é predestinado para quê? Para sermos conformes à imagem de Cristo, o verdadeiro Adão. Aquilo que o primeiro Adão errou e caiu, o próprio Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz, veio para nos ensinar o que é ser humano. E é para isso que Deus predestinou a igreja dele. Para se alinhar e ser conforme Deus diz o que é ser humano. E aí ele vem e entra com a doutrina, como eu disse, né, Romanos 8, a doutrina da adoção, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Olha que interessante isso. Os evangelhos chamam Cristo de unigênito. Unigênito é a junção de duas palavras, né? Uni, que é único, e gênito, que é gerado. Então Jesus é o único gerado do Pai. E aí quando ele morre e ressuscita, os apóstolos começam a chamá-lo de primogênito. Primo é o primeiro, gerado. Porque o Espírito Santo passa a gerar filhos de Deus. E aí a gente entende
como Cristo ele é o unigênito desde a eternidade, durante a história o Espírito Santo já vem operando. Primogênitos. Nós somos adotados na família de Deus. E esses que foram predestinados, o texto continua, esses também chamou. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é isso que você faz no seu trabalho quando você prega o Evangelho, quando você na sua escola fala para um amigo do Evangelho de Cristo, você está chamando. E os eleitos atenderão, porque o Espírito Santo vai operar. Isso é uma maravilha. Se eu fosse depender da minha retórica para convencer alguém a abandonar a sua vida, a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, eu estava perdido. Porque quem que eu vou convencer disso? Abandonar os meus prazeres carnais, os meus pecados que eu tanto amo, para que você é doido? Seguir Cristo? Aí vem o Espírito Santo e faz aquilo que eu não posso fazer. Pelo chamado. Os que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a estes justificou. Tribunal de Deus, onde cada um será julgado, como Jesus falou. Ali nós precisamos de um justificador, nós precisamos de um advogado. Volto a repetir. Justo e o justificador de todo aquele que crê. O apóstolo João escreve na sua carta. Jesus, ele é o advogado. Ana deve rir até no canto aí, né, Ana? É advogado, né? Fala, Jesus Cristo é o advogado nosso. Mas cuidado que tem Satanás do outro lado, que é o promotor, viu? Pois é. Ele nos justifica. Ele tem ganho de causa. E a esses que Cristo justifica, o que ele vai fazer? Glorificar. É um processo que não tem quebra. E é interessante que muitos falam assim, né? Nossa, eu conheci um fulano que era uma benção na igreja, e tocava na igreja, e cantava, e falava bonito. E de uma hora para outra, fulano sumiu da igreja, abandonou, traiu a mulher, mudou a vida, abandonou. Ó, o que eu tenho para te falar? Até o dia que esse fulano aí estiver respirando, ore por ele. Porque ele pode voltar. Pode estar em pecado e Deus vai lá e vai cortar ele na taca. Mas pode acontecer aquilo que o próprio João falou. Muitos saem do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, não sairiam do nosso meio. Mas para ficar evidente que não eram dos nossos, eles se foram. É a palavra do apóstolo. Os que são de Deus, aqueles que Deus escolheu, amou, chamou, justificou, ele vai glorificar. E isso é escritura, queridos. E se vier um pastor, um padre, um pai de santo, o que for, um coach, falar o contrário disso aí, que seja maldito, como Paulo diz aos Gálatas. Se vier um outro evangelho que não seja este que os apóstolos entregaram à igreja, que seja anátema. É assim que tem que ser. E hoje a igreja está vivendo um fardo. A igreja está vivendo um peso, muitas vezes, que pastores têm colocado na igreja como se estivesse nas mãos dela a sua justificação. E não está. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que descansar em Deus, abandonar o pecado, ensinar os nossos filhos a crer no Criador e caminhar em paz nesse mundo para aquele glorioso dia. Sendo pobre, sendo rico, sendo preto, branco, mulher, homem, criança, velho, o que for. A gente perdeu a visão da glória. A gente perdeu a visão do que é a estes também glorificou. Vamos continuar, queridos. Quero acabar isso hoje, hein? Comecei 9h05, então eu tenho ainda 6 minutos. Quem lê para nós aí? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Ana. Queridos, eu vou ser muito direto aqui, não vou ser eufêmico não, tá? Um espírita pode ser nosso irmão, ele pode estar em comunhão conosco, não precisa responder em voz alta, não. Garanto que muitos aqui vão pensar assim, uai, pode, né? Porque ele é tão bonzinho. Um bandista, um budista, um islão, um
católico, ele pode ter comunhão. Porque João está falando o seguinte, olha, é textual, por favor, leia o texto. Se o próprio Deus não foi a mãe de Deus, não foi Maria, não foram os apóstolos, não foi nenhum outro homem, não foi um bezerro de ouro, não foram as obras dos pecadores, muito menos isso, né, para que garantisse alguma coisa, mas o próprio Deus. O apóstolo vira e fala assim, nós o ouvimos. Ele está apelando aos sentidos aqui, ao empirismo. Nós o vimos. Nós contemplamos. As nossas mãos tocaram. Ele é de carne e osso. Como ele vira para o Tomé e diz, né? Tomé, põe a mão aqui, ó. Tá aqui, ó. Sou eu. Aquele que é a manifestação da vida, como o autor aos Hebreus também diz, né? A expressão exata da glória do ser de Deus. Ele quem manifesta o Pai. Por ele que nós temos comunhão, como está dizendo aí. Para que tenhais comunhão, Deus, o grandioso e eterno e majestoso Deus, desce para que nós tenhamos comunhão com o Pai. Aí eu viro e falo assim, é até legal isso, mas deixa eu continuar tentando do meu jeito. Eu peço a Deus competência para conseguir tornar isso claro. É o que os autores hebreus também fala. O autor aos Hebreus fala em Hebreus 6, fala assim, olha, para essa pessoa não há sacrifício. Ela calcou aos pés o Filho de Deus. Ela cuspiu na face de Deus. Ela vilipendiou o sacrifício. Para ela não tem salvação. O autor aos Hebreus é claro. E a gente, muitas vezes, a gente fica amenizando, a gente fica criando um teatro na nossa mente, como se tudo estivesse em paz. Às vezes, eu choro aqui, deitado, orando, né? Meu pai, por exemplo, a gente tenta achar caminhos para evangelizar meu pai. Meu pai, ele é surdo, e ele é resistente. E eu fico, Senhor, não é possível. Meu pai está caminhando para o inferno. Mas é mais fácil criar uma realidade paralela e achar que está tudo bem. Como Jeremias fala no capítulo 7 do seu livro, né? Todos dizem que tem paz, mas não tem paz. Porque Jesus Cristo ele não se preocupou em amaciar, não. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. O que nós vamos colocar nisso aí? Vocês estão vendo como que a Escritura ela cerca? Por isso que muitos vão. Assim, não, isso aí é muito... É politicamente incorreto, isso é muito intolerante. A gente quer criar uma religião que abarque todos. Uma religião que concorde com o pecado de cada um e que todo mundo vá para o céu. Mas, meus queridos ouvintes, isso não vai acontecer, não. Eu não sou dono da verdade, eu só estou anunciando, demonstrando o que a Escritura diz. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem lê? Quem lê para nós? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se o apóstolo nos diz, aqueles que confessam a Cristo, aqueles que receberam ele pela fé como único e suficiente Salvador, conhecem o que é verdadeiro, têm um entendimento em seu Filho, né, o Filho de Deus Jesus Cristo, não há nada mais que a gente possa fazer. A plenitude dos tempos aconteceu. Não existe mais profecia, não existe mais revelação, não existe mais sonho que nos possa trazer uma doutrina nova. Preste atenção na minha palavra, hein? Não estou dizendo aqui que Deus não vai dar um livramento extraordinário, operar milagres, isso é outra coisa. Eu estou falando aqui de ensino, de doutrina. Aí vem um abençoado, aí, entre aspas, qualquer, e fala assim, não, porque faltou. Como os Mormons, né? Os Mormons, a história dos Mormons, não sei se vocês conhecem, Joseph Smith. Ele recebeu o Evangelho, segundo os Mormons, numa floresta das mãos de um anjo, em 1800 e alguma coisa. Aí você vai na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo fala assim,
Se nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, entregar evangelho que vá além deste evangelho, que seja anátema. Aí acontece com o sujeito a mesma coisa, contrário ao que o apóstolo diz. Tem um mundo indo atrás disso. Há um problema espiritual acontecendo no mundo, queridos. E é impressionante isso, viu? Você vira assim e fala, como que pode eles fazerem exatamente o oposto do que Paulo está dizendo aqui? Meus queridos, a gente muitas vezes faz isso. Não com essa palavra de Paulo, mas com outras palavras. É o que o pecado fez com a gente. Vigia. Aquele que acha estar em pé, veja que não caia. Ele é para nós. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo é Deus, ele desce, toma forma de homem. Estava toda a plenitude da majestade e glória de Deus na fraqueza da carne. Ele morre para pagar a violação da lei que nós violamos. Nós vamos procurar mais o quê? Hebreus 2, 14 a 18. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, a gente vai comentando na leitura para a gente finalizar. Eu tenho um filho com a minha esposa. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo aí. Ele participa da minha carne e do meu sangue. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, está falando de Jesus, é o qualificador desse pronome aí. Vocês podem pegar o texto aí antes que vocês vão ver de quem que o autor está falando. Também ele participou das mesmas coisas. Jesus é humano, é o que o autor está falando aí. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Adão, quando ele peca, ele coloca Satanás num posto que não pertencia a ele. Adão entrega a regência daquilo que era dele por uma desobediência. E livrasse todos os que, pelo medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha que coisa. Cada ser humano que nasce é um escravo de Satanás. Jesus vira e fala em João capítulo 8, filhos do diabo. Isso é pesado, querido. Paulo vira e fala em Efésios 2, né? Por natureza, filhos da ira. Porque, na verdade, ele não poupou os anjos. Olha, gente, isso é a coisa mais linda, uma das que eu leio na Escritura. Os anjos pecaram. E há um mistério nisso aí, porque a Escritura ela não nos dá detalhes do que aconteceu ali antes da queda de Adão. Se vocês acharem de literatura aí, cuidado, viu? Ou aí que inventa uma moda danada, aonde a Escritura se cala, cale-se o homem. Ponto final. Mas nós sabemos que antes da queda dos homens, 1/3 da milícia celestial caiu. Isso está lá na carta de Judas. Eles seguiram Satanás. E há uma inferência muito saudável que Satanás e Miguel são os regentes ali da milícia celestial. Há uma hierarquia celestial. Querubins, arcanjos, anjos, serafins. Existem serafins, por exemplo, que possuem 6 asas. Isso está lá no profeta Isaías. Quando o anjo Gabriel tentou atravessar a Pérsia, está lá no livro de Daniel, capítulo 7, se eu não me engano, estou lembrando aqui. Ele não conseguiu porque havia ali um demônio. E aí ele teve que chamar Miguel para que abrisse caminho para ele passar. Olha que coisas interessantes, né? Isso dá asa para isso aí, que vocês vão ver onde que o negócio para. Então, cuidado. Vamos ficar com aquilo que a Bíblia nos revela. E Deus ele fala assim, porque na verdade ele não tomou os anjos. Fala assim, Deus não providenciou salvação para anjo, não. Os anjos pecaram e eles foram julgados sumariamente. Caiu. Deus, como um juiz, julgou. Mas tomou a descendência de Abraão. Isso tem que nos dar um alento, queridos. Quando os homens caem assim como os anjos caíram, Deus não fez com os homens aquilo que os anjos sofreram.
que tinha que ser feito com os homens, Deus se apiedou e se colocou no lugar dos homens. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote ao sacerdote aí. Jesus Cristo, ele sabe quando nós perdemos um ente querido, quando nós sofremos uma traição, quando nós perdemos um emprego, estamos tristes, quando qualquer coisa acontece, uma doença, ele sabe, ele passou isso na carne para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Quando você fechar os seus olhos e for orar e clamar a Deus, vira para Deus e fala assim: Senhor, o teu filho sabe tudo que eu estou passando. Tem misericórdia. Se console nisso. Se console naquilo que Deus sabe muito mais do que nós, porque ele era santo, ele era puro, sem pecado. Nós conseguimos transitar no meio da pecaminosidade muitas vezes muito fácil. Nossa boca muitas vezes está suja. Nosso olho muitas vezes está olhando mal. Nossa língua fala de forma diabólica muitas vezes. Mas em Jesus não tinha isso não. Ele andou no meio de nós. Quem lê para nós aí João 3? Queridos, eu passei 7 minutos, tá? Tá acabando. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho. Nossa, o Filho é eterno. Creio não vai da ira de Deus sobre ele. Ana, o seu áudio cortou um pouquinho, não sei se cortou para os outros, tá? Mas não tem problema não. Então, é um texto que eu já citei aqui. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É um fato. E João, ele é muito binário, né? João é 0 ou 1. João eu creio que João seja o primeiro programador da história. Ele é 0 ou 1, não tem uma terceira via. O que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Ponto. João, ele é curto e grosso. É chamado de apóstolo do amor, né? Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Gente, isso me dá um pavor. Eu olho assim e falo: Senhor, então quer dizer que no tempo da minha rebeldia, no tempo da minha ignorância, eu estava sem Deus no mundo. A graça comum que Jesus fala, né? Chove no quintal do justo, do injusto, a grama cresce, o sol nasce para todo mundo. Eu estava à deriva, vivendo aí, à deriva. Sem Deus no mundo, é o que está dizendo aí. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, ou longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ao sangue aí. A Escritura tem menção de sangue, se eu não me engano, são mais de 1000 vezes. É um negócio assim, fenomenal. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Está falando aí de Israel e dos gentios. De 2 povos ele fez um. E crente hoje que fica, porque Israel isso, Israel aquilo, para de bobagem. Israel nada. Se eles não se arrependerem e crerem no Filho de Deus, eles estão condenados. E o juízo deles é pior. Paulo fala porque deles eram os oráculos, as promessas, os patriarcas. Eles tinham um privilégio que ninguém teve. E eles deram as costas para esse privilégio. É pior o juízo deles. E tendo derribado essa parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenanças, para que dos dois, está falando dos 2 povos, né, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. É o único mediador. Se Israel não se arrepender, estão condenados. Se nós não nos arrependermos e crermos no Filho de Deus, estamos condenados. A mediação é única. E o último texto, quem lê para nós? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança de glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Obrigado, Sara.
Meu querido, se você gloria na vitória de Cristo e nessa esperança, como que está a sua vida? Como está o seu dia a dia, suas amizades, suas conversas, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, suas condutas, seus relacionamentos, tanto amoroso quanto em casa, de pai para filho, esposa para marido, marido para esposa, namorados, o que seja. Porque não adianta a gente ficar levantando a mão numa igreja, gritando glória a Deus, porque gloriar a Deus é um ato de culto do corpo. É o que Paulo fala em Romanos 12. Para transformarmos a nossa mente como um culto vivo diante de Deus. Eu comentei na pública profissão de fé que teve domingo passado, e Jesus ele é muito claro quando ele diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Aquele que não me confessar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. É binário, né? Não tem terceira via. E muitos podem crer, né? Confessar, eu creio em Jesus. Acho que levantou a mão num culto, chorou e falou que crê em Jesus, está salvo. Não, o termo confessar ali ele é muito mais amplo. A confissão é aquilo que você demonstra com seus atos, com as suas obras. Aí está o lugar das obras. Aquele que diz que foi salvo pela fé, a fé que salva sozinha, ela nunca está sozinha. Ela produz fruto. Esse fruto que é a confissão. Geralmente eu sei que um pé de manga é manga porque ela dá manga. Eu vou ver a manga ali, ó, há um pé de manga aí, ó. Vou ver uma pitangueira e eu vou saber que é pitanga porque ela é muito parecida com outras espécies. Quando eu ver a pitanga, ó, isso aqui é pitanga, porque o fruto dela diz sobre ela. E essa confissão, esse gloriarmos em Deus, como que eu glorio em Deus? É sabendo cantar todos os cânticos que existem aí, gospel, gritando na igreja no culto? Não. Gloriar a Deus é uma atitude cotidiana, rotineira, no seu dia a dia. É nessa esperança que a gente tem que estar firme. Passei 11 minutos aqui, tá? 1h11, vocês vão ver lá. Gente, alguma dúvida, algum comentário, por favor. Também estou no WhatsApp depois, vocês fiquem em paz. Muitos me procuram, tá? Mandam dúvidas. Eu geralmente não mando no grupo as dúvidas, porque são de cunho mais pessoal, aí eu preservo, não mando, né? Então fiquem à vontade. Tudo tranquilo até aqui? Semana que vem estamos juntos? Se calou é porque consentiu. Então tá bom. Deus abençoe a cada um aí, viu? E guarde aí a semana abençoada para cada um. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Amém. Até mais, hein?